Oi, pessoal. Então, trazendo mais um treinamento obrigatório para todos nós como equipe que formamos as farmácias hospitalares dentro do nosso serviço. Hoje vamos falar um pouco sobre erros de dispensação. Como o Cebolinha diz, ele nunca liberou nada errado. É mentira, tá? Em algum momento, algum de nós, inclusive o Cebolinha, já liberou alguma coisa errada. Seja uma seringa a mais, uma agulha a menos ou um medicamento errado. Então, pensando em um possível erro de dispensação. Cebolinha enviou um medicamento que não fazia parte da prescrição do dia de tal paciente, que pediu enfermagem, então, quando recebeu o medicamento, foi conferir com a prescrição médica. Foi identificado, então, o erro, de dispensação. Enviaram o medicamento novamente para a farmácia e solicitaram que fosse enviado o medicamento correto, conforme a prescrição. Esse erro, então, ele foi um erro que não foi totalmente prejudicial ao paciente. Mas como assim, André, não foi totalmente prejudicial ao paciente se nem chegou a ser administrado? Exatamente. Quando o erro acontece, o paciente começa a sofrer riscos. Então, quando eu mando errado, o paciente ele começa a sofrer esse risco. Que riscos são esses? Do medicamento ser administrado. E aquele medicamento pode ser o contrário do que ele precisa para o tratamento dele. Então, eu deixo a imaginação de vocês aí para pensar um pouco sobre o que pode acontecer com esse paciente se eu liberar um medicamento errado. Caso 1. Dispensação de alprostadil no lugar de vasopressina. Consequências. O alprostadil, então, ele é um vasodilatador. E o paciente, então, que precisa de vasopressina, ele está em choque, ele está bastante hipotenso. Ele precisa de um vasoconstritor. O que o alprostadil vai fazer? Ele vai fazer o contrário do que a vasopressina causaria a esse paciente. Ou seja, a pressão do paciente vai lá nos pés. Pensando que esse paciente é um paciente grave, que está bem debilitado e que precisa, então, de um aumento da pressão dele. O alprostadil, então, ele vai fazer do contrário. E, mais uma vez, eu deixo a imaginação de vocês pensarem um pouco do que pode acontecer com o paciente. Caso 2. Omissão de dispensação de soro fisiológico para diluição de cloreto de potássio. Para quem não sabe ainda, o cloreto de potássio ele é um medicamento potencialmente perigoso. Ele sendo administrado EV direto, ou seja, direto na veia do paciente, o paciente morre, tá? Por isso que ele é sempre prescrito junto com o soro, para que ele seja diluído e após instalado ao paciente. Pensando na UTI, a gente tem um dispensário lá em cima, mas por algum motivo eles solicitaram à farmácia que fosse enviado cloreto de potássio porque eles não conseguiram retirar na máquina, O que eu faço? Eu vou interrogar, tá? Tu conseguiu tirar o soro fisiológico? Se eu não conseguir esse contato com a enfermagem, eu solicito para o farmacêutico. Tu consegue ver para mim se eles conseguiram retirar o soro lá em cima ou eu preciso mandar o soro daqui da farmácia, Então, vamos pensar que era um técnico novo, que ele é recém-formado, ele não sabe da diluição dos medicamentos, Então, a gente enviou só o cloreto de potássio. Por algum motivo lá em cima ele conseguiu uma seringa e uma agulha porque foi o que o dispensário liberou para ele, Ele vai administrar esse cloreto de potássio, E como eu disse, ele é potencialmente perigoso e ele é EV direto, o paciente morre, tá? Etiqueta de identificação do paciente na dispensação, O erro da dispensação ele também pode acontecer por identificação nos saquinhos que a gente envia. Então, se eu estou fazendo a unidade de internação 2B e o meu colega que está imprimindo na mesma impressora está fazendo também a unidade de internação 2B, os riscos de acontecer um erro de dispensação é maior. Por quê? Porque eu posso estar olhando para a unidade de internação ao invés do nome do paciente, E o meu colega também pode estar fazendo a mesma coisa. E na hora que eu imprimir, ele imprimiu. E na hora de pegar a etiqueta, eu peguei a etiqueta dele e ele pegou a etiqueta minha. E os medicamentos foram contrários, Então, isso também é erro de dispensação, tá, pessoal? As formas de evitar os erros. A bipagem por meio de código de barras ou data matrix.
Atenção às mensagens entregues pelo sistema, ou seja, se eu bipei o medicamento errado, o próprio sistema vai me sinalizar que aquele medicamento não faz parte daquela solicitação, evitando então um possível erro. A dupla conferência quando necessário, ou seja, preciso dar saída no atendimento do paciente. Eu preciso de uma dupla conferência. Essa dupla conferência, então, ela é preferencial aos farmacêuticos ou os assistentes, né, que têm acesso direto à prescrição, que eles conseguem ver se realmente aquilo bate com a prescrição do que eles solicitaram via telefone, tá? E a dispensação pelo monta-carga. Então, como eu falei, vai a etiqueta identificada no saquinho, mas quando eu vou mandar no monta-carga, eu tenho que conferir saquinho por saquinho, me certificar de que realmente todos aqueles pacotinhos são de tal unidade, né? Então, se tem um pacotinho que não faz parte daquela unidade, eu retiro ele, porque isso também, pessoal, é erro de dispensação, tá? Então, quando eu mando para uma unidade, eu tô o que acontece? É a omissão de dose de um outro paciente, né? Porque pode ser que esses medicamentos sejam devolvidos para mim só no final do plantão. E nisso já aconteceu atraso, o telefone tocou. Ah, mas eu enviei para a unidade errada, né? Então, sempre me certificar que eu estou mandando no monta-carga todos os pedidos daquele posto para aqueles pacientes. Então, concluindo, a dispensação é um processo muito importante e os riscos inerentes a erros nesse processo são enormes, né? Então, vamos pensar que somos bastante pessoas, mas o número de pacientes e o número de solicitações são muito grandes, né? Então, a gente sim sofre riscos de errar durante o processo, né? Mas, finalizando, atenção e cuidado são essenciais. Então, trazendo pro pontinho ali do meio, né? Se eu tenho atenção e cuidado, pode ser que esse risco não aconteça, tá bom? Então, o treinamento é isso, é bem básico, é mais para nivelar nível de conhecimento de todos nós. E é isso aí, pessoal.